Olá pessoal, eu sou Marta Souza e hoje eu estou aqui para dar uma dica muito importante para vocês. Como ensinar os seus filhos a dominarem o mundo das finanças. Você que tem filho, neto, sobrinho, afilhado, saiba que essas dicas são muito importantes e podem fazer a total diferença no futuro da criança que você ama. Então, pessoal, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio, que é padrinho, como você está ensinando a sua criança a lidar com o dinheiro? Você costuma dizer para ela que nunca tem dinheiro para nada ou você é permissivo e dá tudo o que ela deseja? Você é daqueles que fala, na volta a gente compra e nunca compra? Ou você é daqueles que dá mesada mensalmente ou semanalmente para ela, para que essa criança consiga fazer realmente as suas escolhas? Pois nós, como família, precisamos fazer a nossa parte e ensinar, educar, orientar as nossas crianças, pois o tempo passa muito rápido e logo essas crianças vão se tornar adultos e lá na frente os nossos ensinamentos serão fundamentais para uma vida próspera. Nós precisamos explicar para as nossas crianças como lidar com o dinheiro. Muitas delas, durante a infância, já brincaram com vários jogos que manuseiem, que trabalham com o dinheiro, como nós temos o jogo da vida, o tabuleiro do banco imobiliário. Só que nesses jogos, muitas dessas crianças, elas jogam aleatoriamente, deixando a vida levar. E nós precisamos mostrar para elas. No jogo também é desta forma. Nós precisamos fazer as escolhas certas para conseguir a vitória ao final. Na vida real também precisamos fazer as escolhas certas, saber aonde investir o nosso dinheiro, como lidar com o nosso patrimônio para também prosperarmos no futuro. Muitos adultos acreditam que parar um minuto para ensinar uma criança é perda de tempo. Não, definitivamente não. Nós precisamos sim parar e orientá-las. Isso fará diferença na vida delas. Uma criança, ela segue a sua vida ouvindo dos pais. De um lado, por exemplo, o pai que vem com a cultura, com o conhecimento e com o pensamento em relação às finanças. Do outro lado, tem a mãe que vem com uma outra cultura, de uma outra família, com outro conhecimento. E aí então dá um impasse. O pai às vezes diz: meu filho, gaste, porque nós não vivemos para sempre. A mãe vai dizer: não, meu filho, controle as suas finanças. Faça uma reserva de emergência, não gaste com qualquer coisa. E então a criança no meio fica muitas vezes perdida, sem saber a quem seguir. E então ela vai pela forma mais fácil e vai seguindo a vida ouvindo as pessoas dizendo o que ela tem que fazer. A gente precisa realmente mudar isso, fazer com que as pessoas, desde pequenininhas, as crianças já venham implantando esse novo pensamento de transformação de vida e de fazer as escolhas certas para transformar a sua realidade. Uma coisa muito importante eu quero falar para vocês. Ensine a sua criança a saber quais são as funções do dinheiro. Para que o dinheiro serve na vida delas? Em um primeiro momento, a gente tem que ver a função que vem para suprir as necessidades. Mostre para essa criança que para ela se alimentar, ela precisa comprar os alimentos. E isso advém do dinheiro. O dinheiro que vai possibilitar atender essa necessidade básica. Para ela tomar o banho, ela vai utilizar o sabonete, o shampoo, o perfume, para ficar cheirosinho. E para ela ter tudo isso, ela precisa também do dinheiro para suprir as suas necessidades. Outra função importante é a da segurança. A criança, desde pequenininha, ela tem que entender que o dinheiro serve para nos dar segurança, que a gente precisa ter uma reserva, que a gente precisa ter um valor para todas as vezes que a gente tiver emergência, a gente vai lá e tem essa reserva. Mostre para ela, no momento que você sai de casa, se o carro deu um problema, quebrou, que para consertar esse carro, para tirar ele da rua, para levar ele para a oficina e depois de retornar para casa, a gente precisa ter um dinheiro.
a segurança para estar utilizando, para pagar todas essas despesas. Senão o carro vai ficar no meio da rua. Ou então mostre para ela que você é precavido, que você fez um seguro e que você vai chamar o guincho, vai levar esse carro para a concessionária, vai fazer uma revisão, vai levar ele de volta para casa, porque você fez uma reserva. Então, essa questão da segurança, você tem que mostrar para o seu filho. Ele tem que saber que o dinheiro, ele supre muitas das nossas necessidades. E tem mais, ele tem também que ter o conhecimento que o dinheiro vai servir para o lazer. Isso, muitas pessoas durante a vida, e olha que eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, acreditam que o dinheiro só serve para cobrir as necessidades, que não pode ser utilizado para o lazer. Não vamos gastar, porque se precisarmos numa emergência não vamos ter o valor. E então essa criança cresce e quando se torna adulto, o dinheiro dela vai todo para os compromissos. Ela nunca consegue usufruir daquilo que ganha. E a gente precisa, desde criança, ensinar para as pessoas que elas precisam dessa reserva, elas têm que ter essa reserva para no momento de lazer, para utilizar para o passeio, para as viagens, para os jantares, para toda essa parte que vai descontrair, que vai deixar a vida mais leve. Então, eu vou dar uma dica prática para vocês de como ensinar a criança de vocês a compreender esse jogo das finanças, tá? Seja ela bem pequenininha até um adolescente. Conforme a idade que ela tem, você vai usar um valor diferenciado. Eu vou utilizar hoje 3 moedinhas de R$1. Mas conforme a criança tem uma idade maior, você pode estar utilizando a notinha de R$2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e assim vai para os adolescentes. Então, eu tenho aqui 3 moedinhas de R$1, certo? E tenho 2 cofrinhos, certo? E uma carteira. A gente vai mostrar para a criança que ela precisa entender que ela vai pegar uma moedinha dessa e vai colocar nesse cofrinho, certo? Esse cofrinho, ela não vai mexer durante toda a sua vida, a não ser em casos de emergência. Ela vai reservar esse valor e vai deixar para atingir os seus objetivos quando adulto. Explique para ela que o pai tem uma profissão, que a mãe tem outra profissão, o tio, o amigo, e ele precisa ter um valor para investir na sua profissão futura também, na faculdade, ou para montar o seu consultório, ou para fazer um curso maior, para passar num concurso público. Depende da escolha dele, ele vai precisar de uma reserva. Eu costumo chamar esse cofrinho de tesouro, o baú de tesouros, tá? Então, esse baú, ele não pode ser mexido. Ele tem que compreender que ele vai ter essa reserva e que ele não pode mexer. A segunda moedinha vai para o outro cofrinho, tá? Esse cofrinho, você vai dizer para ela que é para a realização dos seus sonhos. Aqui vocês vão estabelecer quais são os sonhos da criança. É comprar um brinquedo? É comprar um videogame? É comprar um celular? O que é que ela tanto deseja? Pronto, ela vai estar fazendo a reserva nesse cofrinho e quando ela conseguir o valor para realizar aquele sonho, ela vai utilizar esse valor. Deixa o cofrinho e aí ela vai estabelecer outro sonho e começa novamente a encher o cofrinho. Então, esse ela pode utilizar quando ela conseguir o valor suficiente para realizar o seu sonho. Essa outra moeda, ela não vai para cofrinho, ela vai para uma carteira. Então, ela vai ficar guardadinha na carteira para a criança utilizar sempre que ela quiser. Todas as vezes que ela quiser comprar balinhas, chocolates, sorvete, que ela quiser comprar algum acessório, as meninas uma tiarinha para o cabelo, os meninos algum joguinho, todas as vezes eles vão utilizar esse valor da carteira. É um valor livre, eles podem utilizar da forma que eles quiserem. E fica aqui uma dica para os pais. Deixam os seus filhos escolherem o que eles querem fazer com esses valores. Dê liberdade de escolha, isso será muito importante para o futuro deles. Eles precisam, é melhor eles errarem agora quando criança do que adultos. É melhor perder R$10 na infância do que 100 mil adulto por não ter aprendido na infância o que fazer com o seu dinheiro, com a sua vida financeira. E no cofrinho 2, que é o cofrinho dos sonhos, a gente sabe que as prioridades na vida da gente, elas mudam. Isso também acontece com as crianças. Elas têm um sonho, depois elas mudam de ideia. Então, a gente precisa sentar com a criança e estabelecer uma lista de prioridades. O que é que ela quer primeiro, o que é que ela quer depois, o que é que ela vem querendo a seguir. E, se ela mudar de ideia, vai lá e refaça a lista.
até o momento dela abrir o cofrinho. Então, permita a ela as escolhas e dê a ela a oportunidade de priorizar aquilo que ela deseja. Outra coisa, o dinheiro da carteira, ele pode sim ser utilizado da forma que a criança quiser, mas diga a ela que se essa mesada for semanalmente, aquele dinheiro vai ter que durar a semana. Se acabar antes da semana, ela vai ter que esperar a próxima mesada. E assim mensalmente e assim por diante. Então, ela tem que ter ciência de que aquele valor é o valor que ela pode gastar no dia a dia. Nunca que ela vai interferir nos outros cofrinhos. Ela tem que ter essa ciência e essa consciência. E a criança vai entender. Não menospreze a capacidade de entendimento de uma criança. E mais uma coisa, pessoal. Lembre-se, o foco aqui não é o dinheiro. O dinheiro é simplesmente um meio para que essa criança consiga atingir os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Mostre a ela que o dinheiro é um meio e que ela tem que ter escolhas. E permita que ela tenha essas escolhas, porque com essas escolhas ela vai se tornar uma criança empoderada e um adulto capaz de lidar com todas as escolhas na sua vida financeira.